Vivemos tempos incertos, né? Tempos inesperados de coronavírus, em que a gente precisou mudar por completo a nossa rotina para poder viver e sobreviver ao coronavírus. E talvez um dos nossos principais objetivos durante essa pandemia seja cuidar da saúde mental, seja conseguir lidar com essa incerteza do futuro, essa incerteza do presente, sem que a gente acabe pirando, né, de ficar em casa, sem poder viver uma rotina que antes costumava ser agitada. E pensando nisso, trouxemos aqui a nossa psicóloga, Thaís Fontinelli, para conversar justamente sobre o impacto desse coronavírus na saúde mental das pessoas, gerando mais ansiedade, pânico, como que tem sido, qual o principal obstáculo e como a gente pode fazer para lidar com essa pandemia, com esse isolamento de uma maneira mais fácil. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Beatriz, tudo ótimo. Prazer. Prazer é todo meu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, por esse espaço que vocês estão abrindo para a gente discutir a saúde mental, a saúde emocional e a psicologia, o comportamento como um todo. É um assunto importantíssimo, né? Um assunto que mais do que nunca tem que ser tratado, tem que ser falado e cuidado, né? Isso, exatamente. Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Thaís Fontenelle Carneiro, sou psicóloga, eu tenho mestrado em saúde da criança e do adolescente, sou especialista em neuropsicologia e atuo com orientação clínica da Gestalt terapia. Também tenho o livro Papo Terapêutico para Crianças e venho tentando produzir conteúdos que possam agregar valor aí para toda a família diante desse contexto que a gente está vivendo. Bom, Thaís, eu acredito que um dos principais obstáculos para a gente conseguir cuidar da nossa saúde mental seja justamente a incerteza de quando isso tudo vai acabar e como que vai ser o mundo quando isso tudo acabar, né? Acredito que isso gere um grande impacto na saúde mental, na ansiedade. E aí eu queria saber de você qual que é o principal impacto dessa mudança de rotina, assim, e dessa incerteza do que está por vir ainda. Bia, eu acredito que tudo começou na mudança de hábitos, né, que toda a sociedade está sendo forçada a enfrentar nesse momento. Então, essa mudança de hábito, ela está sendo muito profunda, né, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. E esse aspecto cultural é tão forte que muitas vezes eu arrisco dizer que o poder do hábito é mais forte até do que o nosso conhecimento científico, do que a maneira que a gente racionaliza, compreende as coisas. Por exemplo, nós sabemos que devemos estar higienizando a chave de casa, a chave do carro. No entanto, a gente tem esse saber no plano das ideias, a gente recebeu essa informação, lemos, ouvimos, mas isso na prática, isso ainda não está consolidado na memória. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito, essa repetição. Então, embora a gente saiba como a gente deve se comportar, a gente colocar isso na nossa vida de uma maneira prática ainda é um processo, porque é um processo de aprendizagem. E tudo aquilo que a gente aprende por meio de todos os nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, isso se consolida muito mais na nossa memória. Então, à medida que a gente vai criando o hábito, que a gente vai ouvindo falar a esse respeito, lendo e fazendo de fato, tá colocando tato nisso, né, desenvolvendo uma maneira material, física, então a gente vai consolidando essa memória. E aí sim a gente vai mudando os hábitos. E essa parte racional vai saindo do plano da ideia e se colocando na vida prática. E deixa eu te perguntar, assim, uma dúvida. Existe uma faixa etária ou algum perfil que esteja sentindo mais essa pandemia, esse isolamento? Porque eu acredito que, assim, até quem era mais isolado ou quem tinha uma rotina mais devagar, sente o impacto porque agora existe uma obrigação por trás disso, além
de antes, que era uma opção, talvez fosse mais o seu perfil, mas agora existe o peso de uma certa obrigação, entre aspas. E existe também o outro lado de pessoas que tinham uma rotina muito agitada, que saíam, que realizavam, assim, às vezes, atividades de 3 dias em um dia só, e que agora precisam ficar em casa, por mais que tenham home office, essas pessoas estavam acostumadas a sair de casa. Existe algum perfil se um sente mais do que o outro, ou se chega igual para todo mundo? Olha, Bia, de maneira geral, né, todas as idades estão sentindo, né, da criança até a pessoa da terceira idade, só que sente de maneira diferente. Por exemplo, o que está sendo mais experimentado por todo mundo vai do tédio ao medo, à ansiedade, ao estresse. Eu arrisco dizer que as crianças, muitas crianças, boa parte tem sentido tédio. Por quê? Porque ela está tendo mais dificuldade de comunicação do que o adulto. Porque a comunicação da criança, ela se dá de uma maneira muito lúdica. Então, a escola é o maior evento na vida dela, o evento social, o evento de troca com seus pares, que ela está em contato com muitas pessoas que compreendem aquela linguagem, né? Então, quando você, um pai, uma mãe, um responsável familiar, coloca uma criança na escola, logo vê a diferença no desenvolvimento, né? E não é por acaso, porque aquela interação é muito forte, é muito rica para a criança. Então, eu arrisco dizer que a criança tem sentido muito esse tédio por sentir falta dessa troca no ambiente social que é a escola. Já os adultos, eles estão sentindo mais a angústia, né? O estresse, a preocupação, seja pela mudança da rotina, seja por pensar no futuro, né? Num futuro ainda incerto, por ter aberto mão de planos que estava fazendo anteriormente, e agora muitas coisas vão ser adaptadas e outras coisas não poderão, né? Porque a gente está lidando com algo também da finitude. Então, nesse momento, também tem aumentado muito a violência doméstica, né? Infelizmente, no país inteiro, essa é uma realidade, e eu aproveito para fazer um alerta de que quem está passando por um momento dentro de casa de violência domiciliar, primeira coisa, tá vendo que os ânimos estão se exaltando, se afasta, não leva aquela discussão adiante, não se põe em risco, procura mapear ali na vizinhança quais são pontos de segurança, onde é que você tem uma rede de apoio, pessoas que possam lhe acolher também. Diz que 100 é o principal número de denúncia. Então, qualquer pessoa que está passando por violência domiciliar, não necessariamente um casal, mas também uma pessoa idosa pode estar enfrentando essa violência agora, uma criança, um adolescente. Então, pode ligar para esse número para denunciar e pedir ajuda, né? Inclusive, existem algumas iniciativas, né, de pessoas, de ONGs, que estão buscando dar suporte para essas pessoas, né? Eu faço parte do Mapa do Acolhimento, que é uma iniciativa para acolher mulheres que estão passando por algum tipo de violência. Então, o Mapa do Acolhimento são psicólogas, terapeutas de várias formações e advogadas, e a gente se disponibiliza para estar dando orientação para essa mulher que está passando por essa situação. Então, é um mundo de situações que a gente não consegue, né, conversar sobre tudo isso num curto espaço de tempo, mas a gente tenta falar um pouco de tudo. Então, o perfil que você me pergunta, eu diria que, imaginando aqui uma família inteira de homens, mulheres, idosos, crianças, o que eu vejo que tem sentido um abalo em relação à ansiedade e estresse maior, de acordo com a minha experiência de trabalho, né, de acordo com as pessoas que chegam até mim no consultório, na clínica, eu vejo que são pessoas que podem ter todos esses quesitos que eu vou te falar, ou alguns deles. Bom, algumas pessoas que não têm uma relação mais fortalecida em relação à fé, a Deus. Então, essas pessoas têm sentido uma ansiedade, uma insegurança maior. Algumas pessoas que têm essa relação mais bem estabelecida têm tirado muita força daí.
Também um outro ponto seria pessoas que evitam pensar em situações desfavoráveis, pessoas que evitam falar sobre o luto. Normalmente são pessoas também que não fizeram uma reserva de emergência, são pessoas que estão no estado de evitação, quer dizer, já vieram nesse estado ao longo da vida. Então, quando chega uma situação diferente, negativa na vida, essa pessoa normalmente preferiu focar em outra coisa, não pensar a respeito disso. Então, também é um tipo de pessoa que está mais enfraquecida nesse momento. Aquela pessoa também que tem um otimismo ingênuo, sabe? Ai, vai dar tudo Uhum, certo. Como? Deus proverá. uhum, Então, essa pessoa que deixou tudo para Deus também, não agiu, uma pessoa que procrastinou, também no momento se sente mais abalada. Por exemplo, a história da formiga e da cigarra, né? Que a cigarra, ela representa o perfil de uma pessoa que viveu só o hoje, não viveu pensando no amanhã. E a formiga, um perfil daquela pessoa que estava sempre pensando nos momentos ruins, né? Sempre uhum. se preparando para as adversidades, né? E também pessoas que são inseguras, que ficam se perguntando: mas e se? Mas será? Será que eu devo? Eu vou, eu não vou? Então, essas pessoas que não têm tanta autoconfiança em si, nesse momento também estão sofrendo, né, um pouco mais, porque sofrer todos estamos. Pessoas mais apegadas à rotina, mais apegadas num sentido excessivo, né? Também Uhum. estão sentindo bastante, e quem não tem válvula de escape, quem não descobriu ainda o que gosta de fazer para poder desestressar, quem não tem um hobby, né, também tem sofrido bastante. Não, eu acho que você tocou em pontos importantíssimos, e eu acho, inclusive, que é muito importante a gente entender que, apesar de isolados, nós não estamos sozinhos, né? A gente tem sempre a quem recorrer, seja uma opinião profissional, algum amigo, justamente na questão da violência doméstica, que foi um ponto importantíssimo que deve ser tratado, que é justamente isso, é entender que, por mais que você esteja isolada e que você precise estar isolada, não quer dizer que você está sozinha nesse momento. Então, ainda há uma rede de suporte, ainda há quem olhe por você e trabalhe. E como a gente até falou no início, agora, mais do que nunca, a saúde mental tem sido um ponto importantíssimo a ser debatido, né? Há um olhar diferente para a saúde mental, justamente porque são vários perfis e, como você bem me respondeu, todas as faixas etárias estão sentindo, cada um da sua forma, seja quem é mais apegado à rotina, seja quem não, seja quem ainda está com muita incerteza, porque acredito que a gente busca muito uma saída para tentar se reinventar, ou para fugir do tédio, para tentar preencher o dia. Tem gente que tem conseguido se distrair, e há a pressão também de quem ainda não encontrou algo para se distrair, algo para fazer, essa pessoa acaba se pressionando e entrando numa ansiedade ainda maior, assim. Então, é muito importante que essa pessoa entenda que há saída, que você não está sozinho, que você pode contar com alguém para te ajudar nessa ansiedade. E aí vou pegar um embalozinho assim para fazer duas perguntas. Como lidar com uma crise de ansiedade, por exemplo, estando em casa, para alguém que não tem um acompanhamento, para alguém que realmente ainda está se vendo muito sozinho, como que essa pessoa que está ali em crise, numa ansiedade muito grande, ela consegue entender que aquilo é uma ansiedade, que precisa de ajuda, como que ela pode entender, quando que ela pode entender que ela precisa buscar uma ajuda, como que ela pode fazer para parar aquilo ainda a tempo, e como que também isso tem sido para vocês, porque, querendo ou não, o contato dos psicólogos, dos profissionais agora, é online, né, distante. Então, assim, como tem sido esse desafio também para mostrar para o paciente, para poder sentir o paciente próximo, mesmo estando longe? Olha só, dificuldade, né? Todas as pessoas estão sentindo. Tem dias que todos estamos mais alegres, mais para cima, otimistas, e tem outros dias que nem tanto, que a gente está mais fechadinho na nossa, ali no casulo, só olhando. Mas Pensativa, né? isso, o que a gente precisa observar é esse dia de tristeza não durou só um dia, né? Foram vários dias, são semanas assim. Então, esse é um alerta.
Observe como que está a sua alimentação, né? Você está comendo de mais ou de menos? Isso também pessoas que convivem com você dentro de casa, né? Você tem alguma pessoa que você está especialmente mais preocupada, aquela pessoa que é grupo de risco e está assistindo muita coisa na mídia, de repente está mudando de comportamento, e aí você observa você, essas dicas que eu vou falar, e observa também as pessoas que estão em volta, né? Se essa pessoa ou você está dormindo de mais ou de menos, é uma pessoa falante, normalmente agora está calado, ou é uma pessoa que está falando mais do que o normal, está assim, verborrágica, sabe? Fala, 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 não encontra o momento de parar para respirar. Pessoa que está comendo de mais ou de menos, a mudança no apetite, a mudança na qualidade do sono, pessoa tem dormido pouco ou tem dormido demais, ou tido a qualidade do sono ruim, pesadelos, acordar à noite. Atenção, às vezes a pessoa está tão desatenta, não consegue mais manter o foco em alguma coisa, está desastrada demais. Então, tudo isso quer dizer alguma coisa. E a gente precisa reconhecer essas mudanças em nós mesmos e também naquelas pessoas que estão próximas e que a gente tem possibilidade de ajudar. O momento de crise, ele revela quem nós somos, a nossa essência, porque a gente está fora da zona de conforto. Então, por exemplo, quando a gente viaja, a maioria das pessoas fica tão fora da zona de conforto, embora esteja adorando uma viagem, às vezes nem consegue ir no banheiro, né? E fazer as suas necessidades normalmente. É uma resposta fisiológica, né? Dessa mudança de ambiente, fora da zona de conforto. Então, isso também está acontecendo com a gente. E quando a gente está nessa crise, que a gente sai dessa zona de conforto, por mais que a gente esteja tentando manter um equilíbrio, a gente acaba colocando para fora mesmo aquilo que está dentro da gente. Então, tem algumas pessoas que se demonstram egoístas, pessoas mais acumuladoras, vão estocando tudo. Isso estava mais dentro delas e agora colocou para fora. Outras pessoas são mais altruístas, proativas. Nesse momento, elas tendem a ajudar muito as pessoas e até pensar mais nos outros do que em si mesmo. Então, tudo isso é coisa que a crise vai revelando. Mas a gente pode e deve mudar sempre, em todas as etapas da nossa vida. A gente não deve ter aquela síndrome de Gabriela, né? Sabe como é Uhum. a música da Gabriela? Sim, é aquela que você, né, se mantém. Eu nasci assim, eu cresci Eu assim. cresci assim. É aquela que você se mantém, que você não se reinventa e tá sempre tudo muito bem. Exatamente. Então, tem como pedir ajuda, né? Tem locais que estão acolhendo essa ajuda. Para a gente, enquanto profissional de saúde mental, está sendo um desafio no seguinte aspecto: a psicologia há anos já reconhecia o trabalho remoto, a terapia online, mas não era tão difundido. A maioria das pessoas preferia, né, optava fazer a terapia presencial. Então, assim, a gente tinha essa opção já de trabalho, mas a gente precisou agora intensificar, né? E o Conselho Federal de Psicologia está dando um suporte maior para a gente nesse momento, para possibilitar que todos os psicólogos que desejem tenham um cadastro nessa plataforma, no EPSI, né, para poder fazer esse tipo de atendimento, atendendo às normas direitinho. Então, se a pessoa não tem condição financeira para pagar uma terapia, e hoje alguns planos de saúde já estão se adequando e já estão repassando pagamento para terapia online, que até antes da pandemia praticamente nenhum plano de saúde fazia isso. Ele só pagava mesmo o serviço de consulta e de sessão de psicoterapia, mas não online. Então agora já teve essa mudança. Então, bom, a pessoa que não tem um plano de saúde ou não tem a condição de pagar particular esse serviço, ela pode procurar ajuda na internet. Por exemplo, existe a plataforma Relações Simplificadas, que tem um grupo de psicólogos fazendo ação voluntária lá. E também as clínicas escolas da maioria das universidades do país, elas estão divulgando aí em seus grupos, em suas redes sociais,
também atendimentos gratuitos. E caso a pessoa esteja num nível ainda mais intenso, mais grave, em que está com pensamentos, ideações suicidas, então, nesse caso, o que eu recomendo é a pessoa ligar urgentemente para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, para o número 188. Nossa, são projetos interessantíssimos e importantíssimos, né, para a gente reforçar e deixar aí, porque tem muita gente que não procura ajuda justamente por achar que não tem condição e aí não pode, ou não conhece essas saídas, esses projetos que estão aí justamente para ajudar, principalmente agora nesse momento, né, que estamos vivendo. E uma outra dúvida que eu tinha, que me surgiu aqui enquanto você estava falando, é que acaba que todo mundo adotou, né, ou grande parte, na verdade, todo mundo não, mas uma boa parte adotou o home office. Então, tem muita gente que ainda não sabe lidar com essa rotina de home office, tem gente que trabalha o triplo do que costumava trabalhar numa rotina normal, tem gente que não consegue se desconectar, então fica toda hora no celular esperando para ver se vai ter resposta, se não, e tem gente que simplesmente não consegue mesmo se concentrar em casa, assim. Então, conheço casos de pessoas que falam, olha, eu não tenho foco, eu não consigo ter foco em casa, qualquer coisa me distrai. Isso também mexe muito com a nossa saúde mental, né? Seja qualquer um dos perfis. E como que a gente pode ter uma rotina? É claro que cada um vai se adaptar da melhor forma, depende do trabalho também, depende da demanda, mas como que a gente pode tentar pelo menos aliviar então esse estresse, ou essa falta de foco? Como que pode lidar com essa situação? Olha, tem algumas pessoas que, quando eu falo isso, a pessoa acha assim, ah, mas se é tão fácil, né? Pra que eu tô atrás de um profissional para fazer isso? Que besteira. Mas olha, é simples o que eu vou falar, é respirar. É a gente aprender a respirar. Por quê? Porque a gente, além da respiração pulmonar, a gente também tem o diafragma. Então, a gente também pode desenvolver a respiração diafragmática. E à medida que a gente vai explorando, aprendendo e reeducando a nossa respiração, a gente vai também equilibrando o funcionamento do nosso organismo como um todo. Então, existem coisas básicas que a gente pode fazer. Essa primeira seria respirar. Uma outra coisa seria a gente deixar o nosso ciclo circadiano bem demarcado, deixar a nossa rotina demarcada. Por exemplo, se você um dia dormir 10 da noite, no outro dia dormir 2 da manhã, no outro dia dormir 5, no outro dia tentar voltar a dormir às 10 e no outro dormir às 7, né? Isso daí não é muito bom, não é muito amigo do seu cérebro, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, que uma coisa vai levando a outra, né? Então, se você não respeita o teu sono, a tua hora de dormir, a tua hora de acordar, a tua hora de comer, gente, é importante até a gente não perder o sentido de comer na mesa e preparar uma mesa mesmo para a gente comer. Coloca lá a sua apresentação da sua mesa como você gosta. Faz aquele ambiente especial para você. Então, você pode colocar lá o seu jogo americano com a sua taça, o seu copo, do jeito que você gosta, e não ficar comendo, né, só do jeito que dá, quando dá, de acordo com a tua coragem ou com a tua preguiça, que tudo isso a gente vai desleixando, tudo isso nosso organismo vai entendendo que ele não está no dia a dia dele, né? Que ele tá de férias, tá de qualquer jeito aí, do jeito que der. Então a gente tem que ter alguns horários, a gente tem que manter alguns rituais, vamos dizer assim, para a gente conseguir se tratar com mais carinho, com mais respeito, e o nosso organismo agradece. Pode parecer que não faz tanto sentido, mas você passa uns dias fazendo esse experimento e você sente a diferença. É importante, né, a gente ter algum tipo de rotina, justamente pelo que você falou, assim, porque senão a nossa cabeça entende que a gente está de férias, que a gente não tem obrigação, e é sempre mais um dia, mais do mesmo, né, a cada dia, assim, acaba que se você não tiver um objetivo, mesmo que seja mínimo, talvez aquele dia passe em branco, assim, então eu acho também muito importante, eu inclusive, esses dias fiz isso, eu levantei, me arrumei como se eu fosse sair, falei assim, não, hoje aquele sentimento de, sabe, quando você saía e trabalhava o dia inteiro, que você voltava para casa e falava, hoje eu mereço me mimar, sabe? Hoje eu vou me mimar, vou cuidar de mim, assim. Então, toma aquele banho demorado, prepara aquela mesinha do jeito que gosta, faz uma certa diferença mesmo.
E eu tenho tido muito problema, é ótimo, maravilhoso, faz toda a diferença. Eu tenho tido um problema de dormir, né? Um ponto que até você tocou várias vezes, tem sido muito difícil criar uma rotina para dormir. Pessoas que eu conheço também, até tive essa conversa recentemente, e acaba que as redes sociais também contribuem muito para essa nossa falta de rotina, ou então de sono, porque a gente fica ali mexendo um pouquinho nas redes sociais, mexe mais um pouquinho, mexe mais um pouquinho, quando vê já são 5 da manhã e você ficou ali fazendo vários nadas nas redes sociais. Então, assim, e eu acredito também que as redes sociais são importantíssimas nesse momento, porque já existia antes disso tudo um movimento de você não se cobrar, porque você vê muitas vidas, você acaba seguindo pessoas no Instagram e acredita que a vida de todo mundo é perfeita e a sua não. Então, isso já mexia muito com a saúde mental. Acredito que hoje, em meio a essa pandemia, as redes sociais têm um papel fundamental em tentar diminuir o máximo isso, essa situação de assim, olha, todo mundo é gente como a gente, todo mundo está sofrendo com a pandemia, todo mundo tem problemas em ficar em casa, todo mundo, de alguma forma, tem algum certo nível de ansiedade, seja ele natural, né, ou não, como a gente bem disse aqui. E aí, qual o impacto assim, dessas redes sociais, de ser mais ativo nas redes sociais, o papel dessas redes sociais em trabalhar também o emocional e diminuir essa pressão de vida perfeita, sabe? De ter tudo ali, como se tudo fosse bom e só a sua fosse ruim. Existe essa importância, esse impacto das redes sociais também, não existe? Demais. Imagina o seguinte, há décadas atrás, o seu horário de trabalho tinha o início, tinha meio e tinha fim. E agora não é mais assim, não tem mais não. Você toda hora está trabalhando, ou toda hora você está se comunicando com a sua família, ou com seus amigos, enfim. Você agora está ligada ali a um aparelho, ou mais que isso, em que lhe possibilita, dentro de um dia, provavelmente falar com mais de 100 pessoas. E antes não era assim. Então, é muita informação. É lidar com muitos cenários diferentes, né? E o cérebro, ele vai, né? Ele está sendo cobrado por aquilo ali. E muitas vezes você não está dando o descanso devido para ele. Então, a nossa sociedade, ela vem se encaminhando para ser uma sociedade que se comunica por rede social. E o resultado disso é que a gente concorde com isso ou não. Não é mais só uma empresa que tem uma preocupação de ter um papel social, né? Ter uma responsabilidade social. Nós agora também temos, porque a gente virou a nossa própria marca. A gente é um influenciador, a gente concorde com isso ou não. Então, o que acontece? Tem que ter o maior cuidado do mundo com o que se publica, com o que se comenta. Então, se você está vivendo um momento dentro dessa crise, que aconteceu uma coisa muito boa, muito positiva para você, e você quer comemorar, quer festejar isso, você tem que calibrar bem a maneira que você vai fazer isso na rede social, porque você pode ofender muitas pessoas. A maioria das pessoas está sofrendo muito, está enlutada. Gera um impacto, né, do outro lado da tela, né? Perdeu o emprego, sabe? Tanta coisa acontecendo. Então, a gente, nesse momento, não está mais num momento social em que a gente era um mero telespectador e ficava criticando as empresas, as propagandas, se elas estão sendo sensíveis ou não, mas a gente também tem um papel dentro de toda essa mídia. A gente queira ou não queira, nós nos tornamos influenciadores, né? Existe um peso, então a gente tem uma responsabilidade maior com as nossas relações, um volume de relações muito maior também, e a gente tem que saber administrar, porque toda hora você é convidado a embates, né? Seja por motivo político, seja por várias questões envolvidas. Então, é o momento de quê? De você parar para pensar se vale a pena entrar em todas as discussões, em publicar tudo que lhe vem à mente, em responder tudo que dá vontade. Então, se a gente não souber administrar isso e colocar um freio saudável, tem pessoas que o limite delas vai ser bem maior e outras bem menor. Então, tem pessoas que podem
ficar dialogando nas redes sociais sem se deixar levar por muitas coisas positivas e negativas que tem lá. E outras pessoas vão estar muito mais sensíveis. Então, cada um tem que se observar e entender qual é a sua medida certa de estar na rede, de estar se expondo e de estar absorvendo as coisas também. É porque, na verdade, a rede social agora inclui nossa vida inteira, né? É social, é profissional, praticamente tudo está ligado ali no mesmo aplicativo, inclusive. Antigamente a gente utilizava o WhatsApp só para conversar com amigos, agora a gente faz reuniões, tem grupos de trabalho pelo WhatsApp. O Instagram, então, é um meio também, tem sido uma rede social bastante utilizada para trabalho, que antes era só uma questão social, hoje, então, está tudo ligado. Tem que saber bem essa divisão, aonde mora o social, onde você só está entrando para se distrair, o que é trabalho, justamente o que você falou, em um momento também que as questões políticas estão a todo vapor, junto com o coronavírus, então existem vários lados, as pessoas estão frequentemente discutindo sobre isso, há sim de encontrar um certo controle, um limite ali entre o que é profissional, entre o que é social, o que é saudável, o que já está ultrapassando ali um pouquinho do limite, né? E antes de me despedir desse papo, que foi importantíssimo, né, Thaís, que você trouxe aqui várias questões, vários tipos de ajuda, inclusive vale depois reforçar os projetos que estão aí sem nenhum tipo de cobrança, que são gratuitos para as pessoas que precisam de ajuda, que estão querendo buscar alguma ajuda. E aí, antes de eu me despedir, eu queria que você falasse um pouquinho mais dos projetos, para quem se interessou, quem quer saber um pouquinho mais sobre você, te conhecer, como que a gente faz, onde a gente te encontra. Então, quem tiver interesse de manter contato, de conhecer mais sobre o meu trabalho, entra lá no Instagram. O perfil é o papo_terapêutico. E também eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, Papo Terapêutico. E eu aproveito o momento para apresentar para vocês aqui o Papo Terapêutico para Crianças, meu filhote. Ai, que coisa linda. Obrigada. Que é para criança mesmo. É para criança ler. Tem vários assuntos. Fala sobre bullying, fala sobre luto, fala sobre separação, sobre união homoafetiva, através de fábulas, versos, rimas. Então, é bem diversificado. E quem quiser conhecer mais, entra lá nas redes sociais, que eu vou estar muito feliz em poder fazer essa troca com vocês. E só queria ressaltar para vocês os locais que vocês podem buscar ajuda, que a gente já falou durante a nossa conversa, mas é bom estar ressaltando. Casos de ideação suicida, a gente liga para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o número é 188. Em caso de denúncia de violência, Disque 100. E se você é uma mulher que está passando por violência domiciliar agora, entre em contato com o mapa do acolhimento. E se você está precisando de um suporte emocional, seja você quem for, homem, mulher, jovem, idoso, entra na plataforma Relações Simplificadas. E também busca na sua cidade as clínicas e escolas de psicologia das universidades, das faculdades, que a maioria delas está oferecendo também muitos serviços gratuitos. Obrigada por esse papo, Thaís, pelos conselhos, pelas dicas, né? Inclusive, vou seguir uma. Vou seguir uma daqui a pouco, vou montar uma mesinha ali para mim de jantar, caprichada, abrir um bom vinho, me curtir. E parabéns pelo trabalho e obrigado pelo seu tempo aqui dedicado para poder ajudar os nossos seguidores. Obrigado a quem assistiu também. Então, qualquer coisa que precisarem, sabem onde encontrar a Thaís e sabem também quais os projetos que estão aí disponíveis sempre. Vocês estão isolados, mas ninguém está sozinho. Obrigada. Obrigada, Bia, pelo carinho, pela atenção e a todo mundo que está assistindo a gente. Um beijo.